Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui quem fala é John do canal John Crypto News. Antes de começar esse vídeo de hoje, eu te peço que vocês, se possível, deixe seu like, dê aquela força. Se inscreva no canal, tá? Ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de criptomoedas. O grande parte, né? Deixar vocês atualizados. E o que está acontecendo com o Bitcoin e as altcoins, tá? Pessoal, hoje a gente teve a divulgação do calendário econômico, tá? Que era muito esperado pelos mercados. A gente teve a divulgação do CPI e pedidos de contínuos por seguro-desemprego e pedidos iniciais de seguro-desemprego. No geral, os números foram bons, tá? Por exemplo aqui, o CPI, esse indicador de CPI mensal, pela primeira vez houve uma deflação, né? Os economistas esperavam um valor de 0%, ou seja, que não houvesse uma neutralidade, nem subida da inflação, nem descida, mas o valor ele veio pela primeira vez em uma deflação. A inflação americana ela continuou no valor de 6,5%, e os outros números eles vieram dentro do esperado, tá? Eles vieram iguais ao valor anterior. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram abaixo do esperado. Isso pode ser um problema no futuro, né, para o aumento da taxa de juros americana, mas no geral os mercados comemoraram e as bolsas subiram. O SPX também, o SP500 também subiu, né? E o Bitcoin, hoje é 13 de janeiro de 2023, às 2 horas e 18 minutos da manhã, no horário de Brasília. A gente está gravando esse vídeo e ele está cotado a 18.828 dólares e 35 centavos. O Bitcoin, na minha visão, não mudou. O gráfico majoritário, a tendência majoritária, ela continua de baixa. O Bitcoin se encontra ainda nesse canalzão de baixa aqui, tá? Período de bear market, tá? Porém, quando eu olho para o gráfico diário, a gente começou a ter uma linha de tendência de alta. No curtíssimo prazo, tá? Um short squeeze, na minha visão. Porém, o que acontece, pessoal? O Bitcoin, ele rompeu uma zona importante, que é essa zona de 18.400 dólares, tá? 18.400, 18.500, ele rompeu, ele confirmou um rompimento aqui. E eu utilizo sempre nos meus gráficos uma média móvel de 200 períodos e 233 períodos. Toda vez que o Bitcoin ou alguma criptomoeda na análise gráfica ela rompe essa média de 200 e posterior rompe a média de 233 períodos, eu tenho uma tendência de alta forte. Vou demonstrar para vocês, por exemplo. Aqui, média de 200 e 233 períodos, o rompimento. Ó. Então, o que acontece? O Bitcoin, o nosso querido amigo Bitcoin, ele ultrapassou essa zona importante, ele está indo em direção à média de 200 períodos. Essa média de 200 períodos ela fica como resistência, mas quando ela é ultrapassada, eu tenho uma forte tendência de alta, e se eu ultrapassar a média de 233 períodos, eu tenho uma forte tendência de alta. Então, o que acontece? Isso acaba como uma oportunidade de trading, tá? Eu já me posicionei quando o Bitcoin ele ultrapassou 18.500 dólares. Vou continuar posicionado. Se ele ultrapassar essa média de 200 períodos, ele pode ir em direção à média de 233 períodos. E se ele romper, a gente pode chegar a 21 mil dólares. Como quando ele rompe essas médias, uma tendência forte de alta, a gente pode chegar a 23 mil dólares, tá? Se ele ultrapassar a média de 233 períodos, ele pode chegar a 23 mil dólares. Uma correção para cima. Ou talvez mais, tá? Mas acredito que até 23 mil dólares isso talvez seja garantido caso ele ultrapasse essas médias de 200 e 233 períodos, caso ele venha a tocar.
pode acontecer também de ele tocar e rejeitar e descer, tá? Voltar. Por isso eu coloquei um stop logo abaixo aqui de 18.400, 18.300, 18.200, desculpa, para que caso ele rompa, a gente vai ter queda e uma queda considerável, né? A gente vai para baixo. Mas o mercado, ele, ao meu ver, continua otimista, tá, pessoal? Ele está bem otimista. Então, pode acontecer se ele romper, é um momento bom, tá? De romper ele ir até 23 mil dólares, caso se rompa essas duas médias, ok? E depois a gente voltar e descer, tá? Eu não acredito no período de bull market. Os mercados e em geral o pessoal está muito otimista com essa pequena subida do Bitcoin, falando sobre alta infinita. Né? Eu não acredito nesse momento em alta infinita. Por quê? Toda vez que a gente faz uma análise gráfica, a gente não pode olhar só para o gráfico, pessoal. A gente tem que olhar também para as condições macroeconômicas. As condições macroeconômicas, elas não são favoráveis, tá? A gente tem que lembrar que os pedidos iniciais por seguro-desemprego vieram abaixo do esperado. Na fala de Jeremy Powell, o presidente do Banco Central, em dezembro, ele disse que o Fed, Federal Reserve, ia olhar muito para esse número para que eles pudessem verificar a taxa de inflação, a taxa de juros americanas, desculpa, tá? Para conter a inflação. E isso veio abaixo do esperado, que significa que o mercado de empregos americanos ele está muito aquecido. Por estar muito aquecido, provavelmente na próxima reunião do Federal Reserve a gente pode ter aumento da taxa de juros, tá? Eu não acredito nesse momento em corte de juros, tá? E quando a gente tiver o corte de juros, tá? Mas aliado a essa análise gráfica, um bom momento, aí sim a gente pode falar em um halving, o mercado jogando para cima. Eu ainda nem acredito que isso aconteça esse ano, tá, pessoal? Então, eu ainda acredito em aumento de juros. Não sei quanto o mercado vai precificar a próxima reunião do Federal Reserve. Tá? Eu acredito que é dia 1º de fevereiro. E, consequentemente, manter aumentando essa taxa de juros para que eu possa haver uma deflação. Segundo ponto, se eu olhar essa condição aqui, ó, se eu olhar esse indicador, a taxa americana de inflação está em 6,5%. A média da inflação americana é 2%, ou seja, está 3 vezes mais, o que significa que o aperto monetário vai continuar. Então, eu ainda olho para isso como um short squeeze, tá? Um alívio de mercado, principalmente porque também o mercado de cripto, acredito que ele já começou a absorver a pancada da quebra da FTX, né? Em dezembro, entre novembro e dezembro. E isso aí deixou os mercados otimistas, tá? Não é uma indicação de compra e venda, tá? É uma oportunidade de trade no qual já me posicionei, que eu estou compartilhando com vocês, né? Sempre tomar cuidado com o stop. E caso a gente tenha um rompimento dessa média, consequentemente a gente pode ter a 21 até 23 mil dólares, tá? Em direção a 23 mil dólares. É o que eu acho que pode acontecer, tá? Lembrando que o mercado trabalha com probabilidades, se acontecer. Não posso dizer, o mercado é muito volátil, não posso dizer que vai acontecer. Existe o risco dele tocar essas médias aqui, 19.500, tá? Ele vai ter uma briga para passar por 19.500, vai ter uma briga para passar por 20.400, e se ele passar e romper e confirmar, aí sim a gente pode ter uma tendência mais alta, tá, pessoal? Ter 23 mil, talvez 25 mil, não sei qual seria o próximo. A próxima resistência seria em 30 mil dólares, eu acho. 25 mil dólares, desculpa, tá? 25 mil dólares. Então é isso, tá? Bons estudos, bom trabalho, bons investimentos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para que a gente continue fazendo esse trabalho para vocês com vídeos diários. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima.